Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Você está com o Lucinei Bueno da Silva no canal Estudos dos Sinais. A gente vai ver que nesse fim de semana Israel, então, ele fez uma ofensiva no Iraque, fez uma ofensiva na Síria e fez uma ofensiva no Líbano, irmãos, para atingir o Hezbollah e atingir o Irã, o exército Quds. Lembra, irmão, que no começo do ano teve aquela lua de sangue, no dia 21 de janeiro, onde ali o exército de Israel colocou no tweet, no mesmo dia da lua de sangue, o exército de Israel colocou que atacou pela primeira vez o exército Quds, irmãos, o exército do Irã, dentro da Síria. E agora, nesse fim de semana, novamente, a gente vai dar uma olhada que Israel lançou uma ofensiva em vários países ali no Oriente Médio, irmãos, ou seja, a guerra ali já começou. E vamos ver o Irã falando que não vai ficar sem resposta, que foi o último ataque de Israel que aconteceu. O Irã disse que vai dar resposta, saiu na Sputnik aqui, irmão. Vamos dar uma olhada nessa notícia aí. Aqui, irmão, você pode ver a bandeira de Israel ali nas colinas de Golã. Lembrando que o Donald Trump reconheceu as colinas de Golã como território israelense. Lembrando que as colinas de Golã foi Israel na Guerra dos 6 Dias em 1967. Quando teve as 4 luas de sangue, a gente estudou isso aí também, irmãos. Teve as 4 luas de sangue na Guerra da Independência de Israel. Depois teve 4 luas de sangue aí nessa Guerra dos 6 Dias também, em 67. Que Israel então retomou novamente Jerusalém. E também ocupou as colinas de Golã. E também ocupou, mas devolveu quando o Egito reconheceu Israel, irmãos. E agora a gente tem esse entrave aí. O Trump reconheceu as colinas de Golã como território israelense. Mas ele foi ocupado durante a Guerra dos 6 Dias. E até a ONU reconhece ainda como território sírio, irmãos. Então tem esse entrave aí, tá vendo essa bandeira aí. Aqui eu tinha colocado ontem ainda aí no YouTube, o pessoal que curtiu, 3 ataques aéreos israelenses tem como alvo a fronteira Líbia, Síria e leste de Selling. Explosões foram ouvidas em várias partes do Vale Tepec, afirmou o relatório da mídia libanesa. Aqui você pode ver os drones israelenses indo fazer o ataque, irmãos. Depois a gente vai ver os drones israelenses que foram abatidos no Líbano também, carregando explosivos. Irã alerta sobre as consequências da agressão contra a Síria, o Líbano e o Iraque. A declaração vem horas depois que o chefe da força Quds do Irã, Qasem Soleimani, que ele é ali o major general iraniano do corpo das 4 revolucionários islâmicos do Quds. É interessante, irmão, porque o Quds quer dizer Jerusalém, ou seja, eles têm uma força que já falam que é de Jerusalém, que vai libertar Jerusalém. A força Quds é a força de Jerusalém. E Israel está atacando essa força Quds do Irã. Não sei se você está entendendo, irmãos. E esse Soleimani, ele é general, né, major desse exército, e ele é responsável por grandes batalhas vencidas ali na Síria. Aquela digamos assim, ele é um dos grandes responsáveis por manter ainda o Assad no poder, junto com a Rússia, claro, né, que chegou ali também, mas ele tem grande influência ali na situação, por isso ali a preocupação, né, porque ele tem grande influência dentro da Síria, que já está ali no norte de Israel, irmãos. Então vamos ver o que ele tem a dizer aí. A declaração vem horas depois que o chefe da força Quds do Irã, Qasem Soleimani, ter levado ao tweet para dizer que os ataques aéreos israelenses na Síria e a queda de 2 supostos drones israelenses no Líbano foram as últimas lutas de Israel. Olha só que eles dizem que foram as últimas lutas de Israel. Está prometendo, irmãos. As autoridades iranianas emitiram um aviso ameaçador para Israel, dizendo que deve entender que suas recentes ações agressivas na região terão consequências, já que o Iraque, a Síria e o Líbano têm o direito de autodefesa. Irmãos, a gente tem no Líbano ali o presidente Aoun, que ele é cristão, mas ele é meio que pró-Hezbollah, irmãos. Então, a gente já falou sobre a guerra no Líbano que aconteceu em 2006. Irmãos, vamos continuar aqui, irmãos.
Israel precisa entender as consequências de suas ações agressivas e que elas têm um preço, disse Ali Rapiei, porta-voz do governo iraniano, em entrevista coletiva na segunda-feira pela televisão iraniana. Também conhecido por seu apelido Ebadi, é um político iraniano e ex-oficial de inteligência. Ele serviu como ministro do trabalho, foi assessor do ex-presidente Mohammad Khatami. Strikes em alvos iranianos na Síria. Os comentários de Rapiei seguiram a confirmação de Israel no domingo de que havia realizado ataques aéreos contra o que descreveu como milícias da força Quds iranianas e alvos da milícia xiita na Síria para frustrar um ataque professo de vários drones sobre o Estado judeu. Então Israel diz que atacou ali Trento. Então Israel ele diz que fez esses ataques nesses 3 países, na Síria, no Iraque e no Líbano, porque eles estavam preparando um ataque de enxame de drones contra Israel, irmãos. Por isso que Israel teve que fazer esse ataque desse fim de semana, essa ofensiva nesses 3 países. O Irã não tem imunidade em lugar nenhum. Nossas forças operam em todos os setores contra a agressão iraniana. Eu ordenei que nossas forças estejam preparadas para qualquer cenário. Continuaremos a tomar uma ação determinada e responsável contra o Irã e seus representantes pela segurança de Israel, disse o primeiro-ministro israelense Netanyahu. Um alto funcionário iraniano negou que as forças iranianas tenham sido atingidas no ataque aéreo. O secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, expressou seu apoio supostos drones israelenses abatidos em Beirute. Em um desenvolvimento separado, 2 supostos drones israelenses foram abatidos perto da capital libanesa de Beirute no sábado, com um deles explodindo no ar e supostamente danificando o centro de mídia do Hezbollah nos subúrbios da cidade. Inclusive teve relatos até que um grande líder do Hezbollah foi abatido ali nesses confrontos ali, irmãos. O episódio do drone levou o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, político líbano saudita, que serviu como primeiro-ministro do Líbano em 2 ocasiões. Se ele é um político líbano saudita, né, tem que tomar cuidado, que tá mexendo com o Irã, que é xiita, e a Arábia Saudita é sunita, né, irmãos? Quem acompanha, inclusive teve uns entraves com ele, com a Arábia Saudita, uns meses atrás também, irmãos. O líder do Hezbollah chama drones israelenses em Beirute de movimento muito perigoso. Drones caem em Beirute, Líbano denuncia a agressão de Israel, acusar Israel de ser uma ameaça à estabilidade regional. Então esse site, né, falando que Israel ameaça a estabilidade regional e a violar uma resolução da ONU de 2006 que pôs fim à guerra entre o Hezbollah e Tel Aviv. Que eu falei, né, que então em 2006 teve essa guerra entre o Hezbollah e o Israel ali no sul do Líbano. E essas agressões, digamos assim, né, que estão falando de Israel, vai contra essa resolução que pôs fim a essa guerra, irmãos. Ou seja, que pôs fim a guerra entre Israel, ainda não comentou o incidente. O secretário-geral do movimento, Hassan Nasrallah, disse por sua vez que os drones que caíram sobre Beirute estavam em uma missão suicida e prometeram fazer tudo para impedir tais ataques no futuro. Vamos ver aqui o... É um político libanês, secretário-geral do partido e organização armada xiita Hezbollah. E um político libanês, né, e do Hezbollah, né, ao qual o Bolsonaro colocou, né, o Hezbollah como um grupo terrorista, né, digamos, irmãos. Ele acrescentou que o tempo em que Israel poderia bombardear o Líbano estava acabado. O tempo que Israel poderia bombardear o Líbano estava acabado. O Soleimani lá, o general-chefe da Força Quds do exército do Irã, falou que foi o último ataque de Israel. E ele agora que esse Rashad Nassim, político aqui, já fala que foi o último ataque bombardeio de Israel no Líbano, irmãos. As alegadas graves de Israel no Iraque. Foi relatado na semana passada que Israel havia realizado vários ataques no Iraque, incluindo o ataque de 19 de julho ao norte de Bagdá, que visava uma base supostamente usada pela
Força Quds do Irã. O primeiro-ministro Netanyahu alinhou a especulação insinuando o papel de Israel nos ataques aos depósitos de munição no Iraque, pertencente às forças de mobilização popular, compostas principalmente por grupos xiitas muçulmanos do Irã. Nós estamos agindo não apenas se necessário, estamos atuando em muitos teatros como um Estado que busca nos aniquilar. Porque, logicamente, o Irã fala que vai destruir Israel e que vai jogar-os para o mar em escalas do mapa, irmãos. Ou seja, daí aqui a resposta, né? Falando, estamos atuando em muitos teatros contra um Estado que busca nos aniquilar. Entendeu, irmãos? Obviamente, eu tenho as forças de segurança, a ordem e a liberdade operacional para fazer o que é necessário a fim de atrapalhar esses enredos do Irã. E, obviamente, eu também conduzi de muitas maneiras, continuo liderando um esforço global contra o Irã, disse ele ao canal 9 quando perguntado se Israel atua no Iraque se necessário. Irmãos, primeiro-ministro Netanyahu. Então é isso, então, irmãos. Eu espero que vocês tenham se atualizado um pouco aqui. Vamos dar uma olhada aqui no... E aqui também teve uma tensão ali na fronteira contra Gaza também. Não só ali no norte, mas também no sul de Israel. A gente teve foguetes lançados pelo Hamas e uma resposta aí do Iron Dome, né? O domo de ferro aí, protegendo as cidades de Israel ali, irmãos. Olha ali, ó, pra você ver. E depois a gente volta com mais notícias. Os Houthis, que também são aliados do Irã ali no Iêmen, lançaram mais de 10 ou 12 mísseis foguetes contra a Arábia Saudita também, irmãos. Depois a gente volta com mais essas informações aí. Até mais, irmãos. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscreva no canal lá. E sempre aparece aí para ficar esperto no conhecimento e nos sinais que tem acontecido, irmãos. Até mais.